Muito bom dia. Vamos à coletiva de imprensa pré-jogo entre Chape e Avaí com o atleta Bruno Matias. Vamos às perguntas. Bom dia a todos aí, os amigos. Bem, Bruno, logicamente depois vamos projetar o jogo de amanhã, mas faz um apanhado aí de até agora no campeonato, desde a estreia lá no Caravaggio e até esse jogo contra o Concórdia na derrota aí. O que você avalia, como é que foi dentro do projetado? Eu, ao meu ver, contra o Concórdia o time deixou a desejar, enfim, é uma opinião minha, né? Mas a tua avaliação, sei que é rodado aí na bola. Bom dia, é um prazer estar falando com todos vocês, obrigado por estarem aqui. Creio que, como tudo na vida, eu acho que no nosso trabalho também a gente segue numa constante evolução. O nosso trabalho tem sido bem feito, eu particularmente tenho gostado do que a equipe tem apresentado. Eu não vou ficar falando mais, e eu acho que não é nenhum discurso que nós temos que usar mais da questão de ter voltado depois da pré-temporada, que eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a usar isso como desculpa, e quem veste a camisa da Chapecoense não tem que usar desculpas. Mas a gente tem apresentado uma boa evolução. Infelizmente, como você disse, né, tivemos a derrota contra o Concórdia, e a gente tem adotado um discurso de que quando a gente ganha não tem dado tudo certo, e também quando a gente perde não está tudo errado. Eu creio que a gente tendo esse equilíbrio, eu acho que a gente teve durante os jogos, as análises, depois que os nossos treinadores e analistas têm feito, tem nos dado a tranquilidade de que a gente está no caminho certo. Então, acho que a minha análise sobre esses 4 jogos, mais o amistoso que a gente teve contra a equipe do Concórdia, é que a gente está no caminho certo e está numa evolução. Bom dia, Bruno. Depois do jogo, o que é que o Gilmar Dalpozo passou para vocês numa primeira conversa? E o que é que você também analisa que a Chapecoense precisa corrigir e melhorar para jogar com o Avaí em Xanxerê? Bom dia. A fala do Dalpozo foi realmente o que ele adotou desde o início, né? Como o catarinense está sendo um jogo atrás do outro, para a gente não se empolgar com as vitórias e também para a gente não desanimar com as derrotas, né? Infelizmente a gente teve a derrota contra a equipe do Concórdia e a gente não tem muito tempo para lamentar, porque amanhã a gente já tem um jogo importante contra o Avaí. Então eu acho que se a gente seguir nesse caminho aí, de que a gente não pode se empolgar tanto com as vitórias e também não desanimar com as derrotas, é um caminho certo a se tomar, porque o campeonato é curto e a gente precisa entregar resultado. Em relação à segunda pergunta que você fez, uma coisa que a gente tem conversado internamente é que a gente precisa... eu vou usar uma palavra aqui, mas não no mau sentido, mas eu acho que a gente precisa começar a matar o jogo mais no primeiro tempo. A gente tem criado bastante, tem tido bastante volume, não que no segundo tempo a gente não tenha. A gente tem também, só que no segundo tempo fica um jogo mais arriscado. A equipe pode vir no contra-ataque, como acho que foi o jogo do Concórdia. Nós criamos bastante no primeiro tempo, não matamos, eles foram 2 lá, fizeram os 2 e depois fica um jogo mais difícil, né? Porque tem a questão do campo, da torcida, o adversário também fica um pouco mais empolgado com o resultado na frente, então isso tem nos atrapalhado. Aconteceu lá contra o Caravaggio também, né? E nos jogos que a gente conseguiu matar no primeiro tempo, a gente teve mais facilidade para controlar o jogo depois. Bom dia aí, gurizada. Matias, você que vem tendo oportunidade desde a primeira rodada do Campeonato Catarinense com a camisa da Chapecoense, no teu ver aí, ainda mais na tua função no meio campo, qual que é o nível de entrosamento hoje entre os jogadores da Chapecoense, com os atletas que vêm entrando na segunda etapa de cada jogo e também com os atletas que começam como titulares? Tem coisas, né, no futebol que a gente pode tentar, pode estudar, analisar, mas só o tempo, né, pode nos dar isso. E eu acho que a questão do entrosamento, como em todo clube de futebol, todo time, vai demandar o tempo, né? A gente tem treinado bastante, tem conversado, né, feito bastante análise entre nós do que a gente tem apresentado dentro dos jogos e se conhecendo no dia a dia. Quem tem entrado muito bem em todos os jogos, fizeram a diferença, tanto nos jogos que a gente precisou defender, entrar e defenderam bem, tanto nos jogos que a gente precisou atacar, propor jogo, quem entrou tem entrado bem. Mas a questão do entrosamento, cara, eu acho que é só com o tempo mesmo, mas o professor tem trabalhado bastante, a gente tem conversado entre nós, que eu acho que isso é o mais importante, o grupo tem assimilado bem as ideias do professor e eu tenho certeza que a gente vai colher os frutos em relação a isso. Bruno, bom dia. Você já falou aí em termos de avaliação, o que precisa ser feito, enfim, mas ainda em cima dessa linha, o que dá para tirar de lições especificamente do jogo de domingo, projetando uma melhora da equipe? Já amanhã tem um jogo importante, e também
o que você pode entregar ainda? O que a gente pode ver mais do Bruno Matias, começando a temporada e tem um ano inteiro pela frente ainda? Bom dia. Em relação à primeira pergunta, eu acho que os gols que a gente tomaram pode se dizer sobre as nossas transições. Não é algo normal que acontece na nossa equipe. Eu acho que vocês acompanharam os outros jogos. A nossa transição defensiva é um ponto muito forte da nossa equipe. E, infelizmente, a gente teve os erros das transições ali e acabamos tomando os dois gols, né? Na partida de domingo. Creio que a gente precisa rever isso como equipe, né? Com o nosso treinador, já foi falado entre nós, né, no pós-jogo ali em relação a isso. E eu acho que a gente precisa melhorar a questão da nossa transição, porque a gente sabe que a equipe do Avaí usa disso, tem jogadores qualificados que podem definir o jogo e a gente não pode dar esse tipo de brecha. Em relação à sua segunda pergunta, início de temporada, estou no 4º jogo ainda, eu tenho muito para entregar ainda, graças a Deus eu acho que eu tenho certeza disso, que eu fiz bons jogos, tenho sido regular nessas 4 partidas que a gente teve, mais o amistoso 5, mas eu tenho muito para entregar ainda. É começo de temporada, eu não estou 100% fisicamente ainda, não estou no meu auge, e então eu tenho certeza que eu posso entregar muito ainda. Eu vim na mente que eu preciso melhorar os meus números ofensivos, como assistência, gols, e é isso que eu quero entregar esse ano aqui. Lógico que é a obrigação do Mário Sérgio, quanto mais gols ele fizer, do Getúlio, para mim é melhor. Mas eu tenho isso como meta pessoal e eu vou entregar isso esse ano. Bom dia, Bruno. Você comentou em uma das respostas agora, né, sobre a produção ofensiva da Chapecoense e essa ideia de matar no primeiro tempo, né? Você fez a avaliação de que no primeiro tempo contra o Concórdia a Chapecoense criou bastante. Você realmente acha que a Chapecoense criou bastante? Porque eu recordo da bola no travessão e de um chute do Marcinho que foi na sequência do lance. A Chapecoense está com essa dificuldade de criação, porque a gente vê uma insistência pelos corredores laterais, né? Contra o Concórdia, no primeiro tempo, bastante pela direita com o Inocêncio, no segundo tempo, mais com o Mancha e com o Ítalo, que entrou por lá, daí já pelo lado esquerdo. Mas esse corredor central não está sendo muito explorado nessa primeira fase do estadual da Chapecoense. Falta explorar um pouco mais essa troca de corredor e tentar explorar um pouco mais também esse corredor central? Bom dia. Pergunta, gostei. Vai parecer que eu vou estar te dando uma desculpa aqui, mas eu vou trazer a memória aqui. O gol que a gente tomou contra o Caravaggio. A bola sai por dentro, pelo lado direito, gol do Renanzinho. Gol nosso contra o Caravaggio, cruzamento do Mailton, Marcinho do outro lado. Pênalti sofrido pelo Mário Sérgio, cruzamento do Mancha, pelo lado. Gol nosso de bola parada, Brusque, os gols nossos saíram pelo lado, Dentinho traz para dentro, chuta, Carvalheira, e depois o erro do goleiro. Os 2 gols do Concórdia, bola do fundo do lado, para trás, gol, e o outro não me recordo o nome do atleta, pelo lado esquerdo. Como vocês falaram que têm acompanhado os jogos, os campos eu acho que eles não têm favorecido tanto o nosso jogo, tá? Pelos atletas que a gente tem, eu falo isso, tá bom? Então a gente tem que saber usar o que o campo nos entrega. A gente não pode fazer um estilo de jogo arriscado naquele campo que a gente jogou contra o Brusque. Era um campo diferente, um campo sintético, então não tem como a gente sair por dentro, que fica um jogo mais arriscado, onde o adversário fica mais próximo do nosso gol. Então, por isso a ideia de usar as laterais do campo. Porque eu não sei se você reparou no jogo do Concórdia, tem um lado do campo que ele é muito bom, que foi o que a gente atacou o primeiro tempo. E o do segundo a gente teve dificuldade. E foi aí que a gente tomou os gols, que a gente quis sair por dentro, nos 2 gols que a gente tomou, e a gente acabou saindo com o revés na partida. Então, assim, vai parecer que é uma desculpa aqui eu falando que é porque os campos são ruins. Não é isso. É porque a gente tem que saber usar a estratégia do jogo. Se o campo está ruim por dentro, se vai ficar um jogo arriscado, a gente tem que ir pelo lado. E pelo lado a gente está tendo sucesso, como eu te falei aqui, e as outras equipes estão tendo sucesso em cima da gente em relação a isso. Então, assim, lógico que a gente se cobra, a gente tem grandes jogadores que jogam ali pela parte central do campo, só que a gente também tem que ser inteligente e saber usar essas estratégias que o campeonato nos diz. Eu tenho acompanhado os outros jogos também, acompanhado os gols, e a maioria tem saído por fora. Então, não vai ser a gente que vai tentar
mudar a rota do futebol, tentar fazer tudo por dentro ali do campo e às vezes ficar um jogo arriscado. Nós vamos tentar, a gente tem treinado isso, mas é que infelizmente os campos têm nos atrapalhado um pouco. Bom dia, Bruno. A Chapecoense somou 7 pontos contra 3 times menores, né, aqui em Santa Catarina, que não tem um orçamento que chega nem perto da Chapecoense. Agora é uma semana importante contra o Avaí e contra o Criciúma, que são talvez os 2 elencos mais carimbados do futebol aqui de Santa Catarina, maiores estruturas. Como que vocês veem essa semana como uma semana decisiva para a Chapecoense manter o foco, concentração e principalmente intensidade, né, para duelar contra esses 2 grandes clubes aqui do estado, que foi algo que o Gilmar Dalpozo ponderou que faltou para a Chapecoense lá contra o Concórdia? Bom dia, concordo com você, semana decisiva, a gente sabe da importância dos 2 jogos, não também menosprezando os jogos que foram passados, que foram jogos muito difíceis, onde os adversários exigiram demais da gente, mas a gente sabe da importância, sabe o que representa esse jogo contra o Avaí também, pelo retrospecto, a gente sabe da importância do jogo contra o Criciúma também, e a gente sabia que esse momento chegaria, né? Creio que a nossa equipe está preparada, na minha visão, acho que a gente perdeu na hora certa, até é difícil falar isso, mas para que a gente possa ter ligado o sinal de alerta e estar preparado para essa partida de amanhã. Jogo difícil, a equipe do Avaí, eu sei que eles montaram para fazer um ano diferente do que eles fizeram no ano passado, mas como eu falei aqui na minha coletiva, eu acho que vocês vão se recordar, a gente tem que começar a olhar para o que a Chapecoense fez também, e é esse nosso pensamento, olhar o que tem aqui dentro do nosso clube, os atletas, que eu tenho certeza que a gente vai entregar amanhã. Pessoal, mais alguma pergunta? Fechou então? Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.